Em algumas tradições do judaísmo, cristianismo e islamismo, Azazel é o nome para um anjo caído. Azazel em hebraico e em árabe, Azazil, o demônio, pai dos nefilins. Olá, eu sou Ricardo Rei e seja muito bem-vindo ao canal Efetividade. Uma figura misteriosa que aparece na Bíblia hebraica, relacionado expressamente com o ritual do Yom Kippur, quando, na época do Templo de Jerusalém, um bode era sacrificado para o Criador e outro era destinado a Azazel, sendo este último animal encaminhado para morrer no deserto, levando consigo os pecados do povo. Em Levítico, ou Vaikra, em hebraico, 16, de 8 a 10, diz: E Aharon lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte para o Eterno, e a outra sorte para o Azazel. E Aharon trará o bode, sobre o qual a sorte para o Eterno caiu, e oferecerá por uma oferta pelo pecado. Mas ao bode no qual a sorte caiu para ser o Azazel, será apresentado vivo para fazer expiação sobre ele e para enviá-lo como um Azazel ao deserto. Azazel também era comumente conhecido como responsável pelo pecado da ira entre os 7 príncipes do inferno, que correspondem aos 7 pecados capitais. Ao lado de outro demônio chamado Shemi-Hazar, este é o pai dos Anaquis, uma outra espécie de gigantes. Azazel liderou um grupo de 200 anjos que desceram à terra, com o propósito de viver entre os humanos. Conheceram as mulheres e com elas tiveram filhos. Esses rebentos foram chamados de Nefilim. No livro de Enoque, Azazel, citado como Azaziel, é um dos anjos caídos, chamados de vigilantes, que se sentiram atraídos pelas mulheres e vieram na terra para ter relações sexuais com elas. Destas relações nasceram os sentinelas, ou gigantes. Azazel e outros anjos caídos passaram conhecimentos à humanidade, ensinaram a humanidade a fazer armas, espadas, armaduras, agricultura e astronomia. Ainda de acordo com o livro de Enoque, Azazel foi julgado e condenado pelo arcanjo Miguel. Os santos vigias foram depois enviados por Deus para castigar e tentar reorganizar o caos que os nefilins causaram na terra. O termo nefilim é derivado do hebraico nafal, que significa ele caiu. É um termo que ocorre 2 vezes na Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo 4, e em Números capítulo 13, versículo 33. A Septuaginta traduziu o termo para a palavra grega que significa literalmente nascido da terra. E as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. Lutero, por exemplo, traduziu Nefilim como tiranos. Há quem acredite que os Nefilins eram filhos de Sete. O padre Aníbal Pereira Reis explica que na tradução original, Benai Elohim, no capítulo 6 de Gênesis, se refere a anjos e não à descendência de Sete. O mesmo sentido aparece no livro de Jó. Outro cristão que defende essa tese é o pastor Caio Fábio, no livro Nefilim. Todas as referências de gigantes que aparecem nos livros de Erich von Däniken também apontam para os nefilins, bem como os escritos de Zecaria Sitchin, que ao se referir aos Anunnakis das tabuletas do povo sumérios, também apontam para os nefilins. Os gigantes Anunnakis, que aparecem no Velho Testamento bíblico, deixaram de existir no período do rei Davi, onde possivelmente foram todos dizimados. Já os nefilins do período pré-diluviano são possivelmente os principais motivadores
da destruição daquele mundo antigo, conforme 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Nefilim seria uma raça híbrida, nascida na terra, com a mente animalesca e diabólica. O livro de Enoque descreve em detalhes este episódio. Até 95 da era cristã, o livro de Enoque fazia parte do cânon da Bíblia, sendo retirado arbitrariamente por um rabino judeu. Os Nefilins teriam se tornado Giborim, do hebraico Gabar. Eles prevaleceram, foram vitoriosos, que significa conquistadores. Devido ao seu tamanho anormal e maior força, eram vaidosos, valentões, matavam e roubavam a qualquer um que entrasse em seu caminho. O livro de Enoque permaneceu um cânon da Bíblia etíope, confirmando que tratava-se de anjos que desertaram sua posição correta e assexuada e decidiram coabitar com as mulheres e procriaram. Escrituras de 200 anos antes de Cristo foram achadas em 1957 nas cavernas de Qumran, em Israel, incluindo cópias do livro de Enoque. Comparadas ao texto etíope, demonstram exatidão. E neste livro existe a confirmação de que os filhos do verdadeiro Deus deixaram sua moradia celeste, sendo assexuados, mas sem permissão, copularam com mulheres e nasceram-lhes uma raça híbrida de gigantes violentos e canibais. Por isso, Deus limitou seu tempo de vida. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Gênesis capítulo 6, versículo 4 diz: Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia Nefilim na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e ela lhes deram filhos. Esses gigantes foram os tiranos dos tempos antigos, homens rudes e famosos. As mulheres, erroneamente, aceitaram estes anjos decaídos, incorrendo em pecado de fornicação. Deus viu isso como uma traição e eliminou-os da terra com um dilúvio. Os Nefilins morreram nas águas do dilúvio. Muito bem, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e dê um like.